Vou ser breve, porque tá tarde já. Botafogo 1, Tombense 0. Nesse jogo, o Botafogo começou muito mal. Parecia que ia perder pra Tombense, detalhe, né? Com todo respeito, lanterna do campeonato já rebaixada. Mas parecia que o Botafogo ia perder pra lanterna do campeonato já rebaixado. E realmente parecia que o Botafogo ia ser rebaixado. O Botafogo jogando muito mal. Marcelo Augusto muito mal. Evandro muito mal. Honório muito mal. Rodrigo Alves, também não gostei de Rodrigo Alves. Tem mais alguns jogadores, não vou me lembrar agora, mas os que sabem, sabem, né? E Botafogo não produz muito para eu poder falar no primeiro tempo, até porque o Botafogo não conseguiu ser efetivo no primeiro tempo. E depois o Botafogo volta pro segundo tempo sem alterações. Depois, uns 15 minutos, Pisa troca, bota Dourado no lugar de Denilson. Caramba, Riquelmo no lugar de Honório e Silvinho no lugar de Rodrigo Alves. E aí é que o jogo muda. Riquelmo, sim, o Riquelmo, que inclusive eu vou falar muito dele nesse vídeo. O Riquelmo, que na final do Paraibano perdeu dois gols, um lá em Souza e outro aqui em João Pessoa. Mas, por incrível que pareça, hoje ele foi um dos destaques do Botafogo, ele jogou muito bem no segundo tempo. Inclusive, as melhores chances do Botafogo saíram do pé dele. Uma que ele cruzou para Henrique Dourado, que Henrique Dourado cabeceou e o goleiro da Tombense fez uma defesa milagrosa. No gol, que foi de Silvinho, ele participou do gol. Ele trabalhou a bola, se eu não me engano assim. A bola chegou na área. Perdão, não pode faltar. De Dourado para Silvinho. E assim, eu tô falando assim porque eu tô rouco realmente. Eu tava gritando. Mas de Dourado para Silvinho, Silvinho conseguiu tirar o cara assim do meio, chutou, chapado e conseguiu botar pra dentro do gol. Graças a Deus. Eu quase infarto nessa hora do gol, não vou mentir. Mas o Botafogo garante sua presença na Série C de 2026, no mínimo. Pode sim sonhar com acesso, por que não? Mas, sinceramente, depende de muitos resultados. Para mim é muito difícil. Eu ainda continuo sem acreditar, mas que lá no estádio eu tenho gritado, eu acredito, mas é muito difícil. E hoje me demonstrou um negócio que eu queria ver as pessoas que falaram mal de Pisa, porque eu custo a imaginar como o Botafogo estaria caso estivesse com o Zago ou com o Márcio Fernandes agora. Ele não estaria bem, porque o time obviamente é limitado, o time do Botafogo é muito limitado, mas Pisa transformou esse time, ele fez com que o time fizesse alguma coisa, ele espremeu assim o que não tinha mais a espremer e conseguiu. Ele conseguiu livrar o time do rebaixamento com uma rodada de antecedência e deixar com chances de entrar no quadrangular ainda. Coisa que era impossível com o Zago ou com o Márcio Fernandes, sinceramente, né? E claro, no assunto principal desse vídeo, por mais que a vitória seja importantíssima, não tem muito para falar do jogo, né? Foi um jogo morno até. O Botafogo sofreu, o que não era para ter sofrido. Isso é importante ressaltar. O Botafogo não era para ter sofrido tanto contra o Tombense quanto sofreu hoje. Mas eu acho que tem outras coisas que são mais importantes a ressaltar. Como Pisa, na própria entrevista coletiva dele, ele destacou como ele resgatou vários jogadores. Denilson, quando ele tinha recém-chegado, Denilson tinha recém perdido aquele gol contra o Figueirense. Tava pra ser chutado e tal, ninguém tava nem aí pra Denilson. Renier tava afastado. É, o próprio Riquelmo tava afastado desde a final do Paraibano, não entrava, passou 4 meses sem jogar bola. É muito tempo para um jogador de futebol, 4 meses no banco. E não é porque ele tava sem clube, ele tava no clube. Ele tava lá, ele tava treinando na parte. Quando o Pizzi chegou, ele voltou pro time, foi integrado e hoje teve uma sorte não, né? Teve a oportunidade dada por Pisa para ele jogar. E ele jogou muito bem, ele correspondeu.
realmente correspondeu. Ele foi melhor do que o Honório, na minha visão. Do que o Honório foi no primeiro tempo. O Honório foi muito ruim. Eu ia quase esquecendo de falar nisso. O Honório foi muito ruim. Muitos contra-ataques ele deu pro Tom Benz. Contra-ataques bestas. Teve lances assim que ele podia dar o passe que podia resultar em um gol. Ele preferiu segurar a bola. Ou vice-versa. O passe que ele era pra segurar e ele deu o passe. Enfim, o Honório foi muito mal, na minha visão. Um dos piores em campo. Junto de Evandro. Evandro, sinceramente, eu não tô questionando a índole dele e tal, mas em alguns momentos ele fez parecer que ele tinha vendido o jogo, que ele tinha vendido a parte dele, que ele tinha sido comprado para jogar mal. Mas eu não vou entrar nesses detalhes porque isso não cabe a mim. É... Mas enfim, voltando ao que eu quero falar, porque eu quero que esse vídeo fique curto, eu quero ficar abaixo dos 10 minutos. É... Pisa recuperou Denilson, que eu tava dizendo Denilson. Denilson já voltou a fazer gol. Ele tem 4 gols pelo Botafogo e 3 assistências, se eu não me engano, alguma coisa assim. Riquelme voltou hoje, jogou muito bem. Ele poderia ter voltado antes, poderia. Mas eu entendo que Pisa tenha segurado um pouquinho e tenha percebido que agora foi a melhor hora para colocar ele. E realmente foi. Ele contribuiu muito pro Botafogo. Eu acho que ele possa entrar contra o Anápolis no sábado, de 5 horas. O próprio Renier voltou no dia que Pisa voltou. E foi perceptível. Inclusive, não tem muito a ver, mas eu queria algum esclarecimento sobre onde Renier tá. Porque ele não tá nem no banco, né? Ele ainda tá lesionado, sei lá, uma lesão séria, talvez. Que pelo que eu tinha visto na internet, a lesão dele não era tão séria assim. E ele voltaria junto da Thalisson. Thalisson voltou hoje, mas Renier não tava nem no banco. É... Então, cara, sobre o Riquelme, que eu quero falar, pessoalmente, assim, ele com certeza não vai ver esse vídeo, mas eu queria pedir desculpa, porque realmente a gente, como torcedor, a gente às vezes esquece o lado humano, né, do jogador. E hoje Riquelme se superou, cara. Ele mostrou assim uma vontade, uma garra. Ele realmente entrou com muita vontade, com muito ímpeto para conseguir. Ele tentou lance, cruzamento, chute, passe. Ele tentou de tudo. Ele se mostrou presente no jogo, coisa que, na minha visão, de novo, Honório não fez em momento algum hoje que ele foi titular. Então, caso seja avaliado que Riquelme é uma melhor opção que Honório para 2026 ou então para um possível quadrangular, tudo bem, mantenha Riquelme, mas eu acho até bom que se o Botafogo não for para o quadrangular, eu acho bom manter Riquelme para o Paraibano. Ele é uma boa peça para o Paraibano. Se ele tiver esse emocional, se ele mantiver essa vontade que ele tá, ele é uma ótima peça para o Paraibano. Mas, como eu disse no começo do vídeo, a gente se livrou do rebaixamento. Não cai. A gente tá garantido na Série C para pelo menos 2026. E 26. E é isso que importa. Eu disse no outro vídeo que eu acho muito difícil o Botafogo subir. Tem chance ainda, tem, mas depende de algumas combinações. Se você for ver, a gente tá dependendo do Maringá, do Brusque, do Guarani, da Confiança, do Ituano, do CSA, do Figueirense. São muitos times. Alguns jogam entre si, mas continuam sendo muitos times. Mas é isso aí, eu não sei. Eu disse que eu ia manter esse vídeo abaixo de 10 minutos. Vai ficar um pouquinho abaixo de 10 minutos. Vai ficar abaixo. Mas é isso aí. Sábado, 5 horas. Botafogo joga contra o Anápolis. Para possivelmente a última partida do Botafogo no ano. Garantido na Série C, ao menos. E vamos ver no que dá, né? É isso. Valeu. Tamo junto.